Oi gente, eu sou a Lune e sejam bem-vindos ao sexto episódio de resenhas do T1 2021 e Youth With You Season 3. E a gente já tá no sexto episódio, então eu acho que vocês já assistiram os outros, mas por via das dúvidas eu vou deixar na descrição o link com todos os episódios de resenha, beleza? E vamos começar, como sempre, com o Youth With You, que a gente já tá no episódio 6, só que infelizmente ainda o episódio 4, 5 e agora o 6 estão no VIP, ITE, Melhore. Mas caso vocês não tenham visto o episódio 4, vão lá assistir, que lá eu conto pra vocês como eu tô assistindo mesmo com o VIP. E o programa começou finalmente mostrando como são as aulas da classe N com a Esther Wu. Eu tava bem curiosa pra saber, mas pra ser sincera, não foi exatamente o que eu esperava. Ela basicamente entrou na sala, sentou com os meninos e conversou com eles. Ela notou alguns pontos que eles precisavam melhorar quando ela assistiu às audições deles. E aí rolou uma sessão perguntas e respostas, ela contou da época que ela participou do programa. Eu achei legal, ela contou várias histórias bem legais pra eles. E depois ela assistiu a apresentação de cada um dos grupos e, disse o que eles podiam melhorar, ajudou eles bastante. Mas eu não esperava que fosse exatamente assim, porque ela tava sentada, basicamente assistindo as apresentações e comentando os pontos pra eles melhorarem. Porque eu achei que seria literalmente uma aula, sabe? Tipo, ela na frente do espelho dançando junto com eles, ou ela, tipo, dando aula de canto, alguma coisa assim. E não foi exatamente isso, mas como eu disse pra vocês também, as aulas da classe N não foram gravadas em sua maioria, então as aulas que foram assim como eu tava imaginando, aula mesmo, essas não foram gravadas e essa sessão com a Esther foi mais, tipo, pra ela ajudar os meninos no geral. E aí voltamos para as apresentações e o primeiro grupo foi um grupo de dança chamado New Creature, e essa música que eles iam apresentar é da PD, da Chris Lee, e é uma música com um conceito todo gore, dark, das trevas, das criaturas das trevas e tal, então é bem diferente, eu gostei do conceito. E começou mostrando os ensaios o Christian, que ele tava todo chateadinho antes, que ele não tinha ido pro grupo de Kick-It, que era o que ele mais queria, mas agora ele já tá super, assim, à vontade nesse time novo. Ele já tava assistindo eles dançando no ensaio, falando, nossa, olha como nós somos bonitos e talentosos, só debuta a gente logo. Então eu fiquei muito feliz de ver esse Christian que a gente já conhecia e que era quem eu queria ver no programa. E nesse grupo a gente tem o Liu Jun, que por motivos óbvios foi escolhido como center e também tava sendo um professor pros meninos, ajudando nos ensaios. E uma curiosidade, eu acho que eu tava chamando ele nos últimos vídeos de Jun Liu, porque quando eles escrevem Jun Liu, mas quando eles falam Liu Jun. Então, Liu Jun. E todos os meninos se mostraram totalmente apaixonados por ele, pelo talento dele. O Christian e o Lin, principalmente, estavam doidos por ele. E os meninos estavam chamando ele de Liu Laoshi, que é professor em mandarim. Só que ele disse que ele não quer ser chamado assim, ele, pediu 1000 vezes pros meninos, depois ele falou até mais pra frente pra todos os meninos do programa no geral, que ele não quer ser chamado de professor, porque ele quer manter uma relação de amizade com os meninos, e ele não quer que os meninos vejam ele só como um professor, mas sim como um amigo. E a gente ainda não chegou na parte do T1 aqui desse vídeo, mas eu só queria dizer, Santa, aprende com o Liu Jun, tá bom? Obrigada. Quem não entendeu, fica até o final do vídeo que vocês vão entender. Mas como nem tudo são flores, o menino Kingston, que tava como líder do grupo, ele tava se cobrando muito, acho que pela posição de líder, ele não tava satisfeito com o carisma dele, com o desempenho dele, mas o nosso príncipe maravilhoso Katin veio ao resgate desse grupo e do Kingston, então ele deu altos conselhos, várias dicas sobre como conseguir entrar no clima da música e como aprender carisma de músicas com um estilo assim meio diferente. Então ele deu a ideia dos meninos assistirem os filmes de zumbis pra ver como os atores atuavam, os zumbis e tudo mais. Achei uma ótima ideia, eu adoro o Katin, achei ele muito inteligente. E aí a apresentação foi assim, incrível, maravilhosa, perfeita, zero falhas. Todos eles foram incríveis, todos me chamaram muita atenção, todos eles cantaram muito bem, dançaram muito bem, o carisma tava perfeito, eles passaram a vibe meio dark da música, rolou até umas maquiagens super bonitas, o Lin fazendo maquiagem de Joker na hora, no meio da apresentação, bem copiando o Lin Chao da empresa dele. Então eu gostei muito, achei que foi super completa, foi realmente, acho que a melhor apresentação dos times de dança. Aí veio a apresentação do time de Unworthy, que era um time de rap, e era o time de rap que eu mais estava ansiosa pra ver, que eu mais estava esperando por conta dos trainees incríveis que tem. E aí começou mostrando os meninos no ensaio já atormentando o Lian Sen, que tava como líder, então justamente por isso ele foi mais atormentado ainda. Mas o clima dos ensaios estava super divertido, acho que também foi um dos times que eu mais me diverti e dei risada assistindo, os meninos eram muito engraçados.
E mesmo quando eles encontravam alguma dificuldade, tipo, o Liansen tava com um pouco de dificuldade de escrever a letra do rap, mesmo assim eles levavam tudo muito numa boa, então ele aceitou muito tranquilamente a ajuda dos outros meninos, e também as zoeiras e tudo mais, então foi bem gostoso de assistir. E rolou, assim, altas brincadeiras mesmo dos meninos com o Liansen, rolou ali um momento de fascínio pela careca dele, os meninos tipo, deixa eu tocar sua careca, não sei o que, limpando, não sei o que. Meu, foi muito engraçado. E sem contar o talento desse time, né? Eu amo o lado altruísta do Chase Lee em tudo que ele faz, então toda letra que ele escreve, ele quer ajudar as pessoas, eu gosto muito, muito disso mesmo. E o Didi, que tava como center, eu gosto muito dele, eu tô tipo apaixonada, acho que ele é um dos trainees que eu mais gosto. Então eu fiquei super feliz de ver ele como center. E aí a apresentação foi muito linda, gente, muito linda mesmo. Tava tudo perfeito, os figurinos, o cenário, eles. Tava tudo perfeito, eu gostei demais. Foi a apresentação de rap que eu mais gostei, assim, de longe. Principalmente também porque a música é muito meu estilo, tipo, 100% meu estilo. Eu acho que de todas as apresentações, essa foi a minha favorita, porque a música tava, tipo, perfeita, perfeita. E eu gostei muito mesmo das vozes do Mei e do Johan. Eu não esperava, porque eu não lembrava muito deles, das audições. Mas eu gostei muito dos dois, os dois cantam muito bem, fazem rap muito bem. A única coisa que eu não sei se foi só impressão minha é que eu achei que o Didi teve poucas linhas, apesar de ser o center. Eu achei que ele não teve destaque o suficiente. Aí eu não sei se isso é a minha visão totalmente biased, porque eu queria ver mais dele, por gostar dele, ou se realmente faltou um pouco de linhas, mas... Aí veio o time de An, adoro o nome dessa música, e era um time de dança da classe N. Só que todos os meninos desse grupo, eles eram muito ruinzinhos, tipo, muito, muito, muito ruinzinhos, tadinhos. E eles estavam com dificuldade no canto, na dança, em tudo. E aí tinha o menino Kepler, que, meu, foi muito engraçado. Nem os meninos não estavam se aguentando de... Eles tinham que rir na cara do Kepler, porque ele era tão ruim que chegava a ser engraçado, mano. Deu muita dó. Só que nesse grupo tinha um menino chamado Crayon, que era o center, e ele claramente era o mais experiente ali, o melhor. Então ele foi super paciente com os outros meninos, ajudou todos eles a melhorar. E no final também não deu pra não gostar do Kepler, porque mesmo que ele fosse o trainee com mais dificuldade, ele também tava com uma visão muito positiva, ele tava sempre sorrindo, sempre tipo, não, vamos lá, bora treinar, vai dar tudo certo. Então não teve como não gostar dele. E chegou um momento do programa que ele tava sozinho na sala de ensaio e que a equipe começou a meio que apertar ele a falar sobre o que tava rolando nos ensaios. E aí ele acabou chorando porque ele disse que ele sabe que ele não é bom o suficiente e que, né, talvez ele tivesse medo de levar o time pra baixo. Só que não adiantaria em nada ele ficar chorando e manter uma atitude negativa na frente dos outros meninos, porque isso ia levar o time pra baixo. Então, eu acho que ele se mostrou muito maduro por querer se mostrar feliz e positivo na frente dos outros meninos. Então, eu gostei mais ainda dele, achei ele muito fofo. Só que teve um momento ali meio pesado, porque os meninos se apresentaram pra Lisa, acho que 2 dias antes da apresentação real, né, no palco. E aí tava muito ruinzinho, eu disse pra vocês, tipo, era um time muito fraco. E aí a Lisa, por não ter tempo suficiente pra, né, realmente ensinar os meninos a dançar, sem contar, né, que ela tá à distância, então nem teria muito como ela ensinar eles, então ela preferiu apoiar eles e dar incentivo e falar que eles iam sair bem, que era só eles ensaiarem mais, que ia dar tudo certo. Só que no meio disso, ela acabou conversando em coreano com a tradutora, e falando que a base do time era muito ruim e que, tipo, não tinha o que ela fazer porque tinha pouco tempo, então que realmente era um grupo que tava muito ruim na base. Os meninos não entenderam, porque ela falou em coreano, só que a gente descobriu que o Crayon fala coreano, então ele entendeu tudo que a Lisa falou pra tradutora. E aí eu achei muito chato da parte da produção, porque em outro momento, depois de, né, sair lá da sala da Lisa, os meninos estavam ensaiando e a produção virou pro Crayon e falou: você entendeu o que a Lisa falou, né? Por que você não contou pros outros meninos? E aí ele ficou muito sem graça, porque ele não ia contar e ele não contou. E eu achei que ele tava certíssimo, porque os meninos estavam muito animados com o incentivo da Lisa. Eles ficaram muito felizes que a Lisa tava acreditando neles. Então, ia estragar totalmente o clima do grupo se ele tivesse virado do nada pros moleques e falado: ou então, a Lisa falou que a nossa base é péssima. Tipo, não ia adiantar em nada falar isso pros meninos. Então eu achei que o Crayon tava certíssimo e que a equipe... Eu achei que os staffs foram muito
mal intencionados nesse momento, né? E aí o Crayon só fugiu do assunto e falou pros meninos: ah, não, a Lisa quer que a gente sincronize tal passo, e foi isso. E aí eu concordei totalmente com ele não ter contado. E aí eu não sei se foi a motivação da Lisa ou sei lá o que aconteceu, mas a apresentação realmente me impressionou. Tipo, claro que ela tecnicamente não foi boa, os meninos erraram muitos passos e dava pra ver no rosto deles que eles estavam meio nervosos e muito concentrados pra não errar a coreografia. Mas mesmo assim, eu acho que eles mostraram um carisma muito bom. Todos eles pareciam estar se divertindo no palco, eles estavam sorrindo. E a música era bem repetitiva, né? Principalmente a coreografia. E eu acho que eles conseguiram sim se sincronizar ali. Não tava perfeito, mas também não tava tão ruim quanto eles mostraram nos ensaios. Então eu fiquei feliz de ver a evolução deles. Eu acho que o que realmente contou pra esse grupo não foi que a apresentação foi perfeita, mas foi que a gente conseguiu ver a evolução deles dos ensaios pro dia da apresentação, sabe? E aí, em carisma, eu acho que vários deles foram muito bem. Eu anotei o nome do Hosky, do Stitch e do Schwaibo. Eu achei que os três foram muito bem em carisma. E claro, o destaque da coreografia com certeza foi o Crayon, que era o center, porque ele foi muito bem e bem melhor do que os outros meninos. E aí veio o último time de dança, o time de The Unknown Me, que era um time da classe N. E era o time do Han Han, vocês conhecem ele como Liu Star, que é o nome que ele tá usando no programa, mas eu chamo ele de Han Han, então vocês que lutem, mas é um dos trainees da Queens, e ele é muito fofo, eu tava muito feliz por ver ele. Só que a coreografia deles era muito difícil, tipo, muito difícil. Eu nem entendi porque que era uma coreografia pra classe N, porque era uma música com coreografia contemporânea, tipo, realmente era muito difícil. Então, no começo, os meninos mostraram bastante dificuldade e estavam até um pouquinho pra baixo por conta da coreografia. Porém, eles tinham o menino Aston como líder e o Aston foi um ótimo, ótimo líder. Então, ele tava sempre puxando os meninos pra cima, animando o clima do ensaio. Ele foi realmente muito fofo, muito carinhoso. Sempre que os meninos mostravam alguma dificuldade, ele era o primeiro a correr lá e ajudar da forma que ele podia. Então, ele realmente puxou o time pra cima. E esse grupo, eu acho que de longe foi um dos mais dedicados. Todos os meninos ficavam acordados até super tarde, tipo, eles eram o último time a voltar pro dormitório e eles dormiam muito pouco e ensaiavam horrores. E aí todo esse esforço foi totalmente recompensado na hora da apresentação. Ela foi muito bonita, foi realmente muito boa, tava tudo muito uniforme, muito sincronizado. Eles nem pareciam trainees da classe N, juro. Foi a melhor apresentação da classe N e não parecia classe N mesmo, todos foram muito bem, tanto na coreografia, no canto, no carisma. E era uma música difícil, eles tinham que dançar descalços e tinha muita emoção envolvida. E eu acho que eles conseguiram passar toda a emoção necessária. Então realmente foi muito bom. E pra mim o destaque, claro, foi o Han Han, porque, gente, ele nem devia estar na classe N de tão bem que esse menino dança. E também o Aston, que além de ser um bom líder, também é um bom trainee, então ele foi muito bem na apresentação. E aí, como essa foi a última apresentação de dança, a gente teve o anúncio do ranking dos times de dança. E o time de The Unknown Me, esse que eu acabei de falar, eles foram muito bem, eu fiquei super orgulhosa, eles ficaram em terceiro lugar, então eles ficaram na frente de outros 3 times, 2 deles não sendo da classe N, então eles realmente foram um destaque, eu fiquei muito contente. E eu achei que o primeiro lugar foi totalmente merecido, foi pro time de New Creature, o Liu Jun ficou em primeiro lugar, né, eu achei que foi totalmente merecido mesmo. E eu gostei muito do ranking de dança, eu concordei com ele. Eu só fiquei meio assim porque o time de Many Horses foi muito bem, e eles ficaram em quarto lugar, mas os 3 primeiros lugares também foram muito bem, então é bem difícil comparar. Eu acho que todos os times de dança foram muito bem mesmo, então tava meio difícil o ranking, mas eu concordei em como ficou a votação. E aí nós tivemos a apresentação de um time de rap da classe N, que era o Buddouble I, e a música que eles iam apresentar era do mentor de rap, do Will Pen. Então vocês já imaginam, né, que na hora do ensaio com o mentor, o Will Pen puxou sardinha desse time, né, horrores. Mas, de qualquer forma, era um time da classe N, e então os meninos não eram bons, eles estavam meio bagunçados na apresentação deles, estava meio ruinzinho. Mas o Will Pen se mostrou muito paciente, ele foi muito fofo com os meninos, ele ensinou um por um como eles podiam melhorar, como fazer o carisma, como se soltar. E nesse grupo tinha o Nemo e o Neil Zai Zai, então era um time muito fofo. E eles estavam super animados os dois, tendo altas ideias de como eles podiam incrementar a performance. E as ideias deles realmente foram muito boas, porque a performance foi muito, muito fofa.
Eu adorei que era uma performance de rap, então você espera uma coisa mais dark, mais séria, mais cool, assim. Mas na verdade foi uma apresentação com um conceito fofo, então eu gostei bastante. E com certeza o Nemo e o Neil Zai foram os destaques pela fofura e também pelo talento dos dois. Mas quem me surpreendeu muito nessa apresentação foi o River. Eu juro pra vocês, eu nunca achei que na minha vida eu ia achar o River fofo em algum momento. E ele tava muito fofinho, eu acho que ele era o center. E eu achei que ele foi muito bem, ele tava muito fofo, juro. Eu nunca esperei que eu ia ver esse menino sendo fofo. E aí fomos finalmente para a última apresentação, a apresentação do time Love is Doubt, que era um time de rap da classe N. E aí nesse time tava um clima muito tenso, todos eles estavam absurdamente nervosos antes da apresentação. E aí a gente viu que era porque todos os meninos eram bem newbies mesmo, era um time que a maioria ou não tinha experiência com rap, ou achava que tinha, mas era ruim do mesmo jeito. Então era um time que tava com muita dificuldade. Mas tinha um menino nesse grupo, que era o center, que, gente, o nome dele em inglês é muito difícil, eu não sei o nome dele em mandarim, mas enfim, o nome dele é DRC Chan, e aí eu particularmente apelidei ele de Dr. Chan. E aí o menino Dr. Chan, gente, eu não consigo levar esse nome a sério, mas ele se mostrou de longe o mais experiente ali do grupo, e ele foi um ótimo líder, ele nem tava na posição de líder, ele era só o center, mas ele foi muito bom líder e, além disso, um ótimo professor. Então, eu achei muito legal ele ajudando os meninos. Eu acho que ele transformou o que tava um desastre total em uma coisa ok. Então, ele ajudou bastante os meninos, porque tinham alguns que, tipo, não faziam ideia do que eles estavam fazendo. Só que, de qualquer forma, apesar de ser um doutor, o menino Dr. Chan... Ai, gente, desculpa, eu preciso parar de fazer piada com o nome desse menino. Mas ele não fez milagres, né? Então, quando os meninos chegaram pra mostrar pro Will Penn, tava ainda um desastre. E faltava 2 dias pra apresentação, mas mesmo assim o Will Penn disse que eles precisavam mudar várias coisas, tanto na letra quanto na performance. Então deu pra entender por que os meninos estavam tão nervosos na hora da apresentação, porque 2 dias antes eles tinham mudado quase a apresentação inteira, sabe? Só que o programa fez mó drama e tava me deixando nervosa de assistir, eu já tava, meu Deus, o que vai ser dessa apresentação? Mas quando começou, não foi tão ruim, de verdade. Eu tava gostando muito de ver as linhas tanto do menino que era o center, o menino Dr. Chan, e também do menino Cole. Eu tava achando, os dois estavam se saindo bem. Não tava nada incrível, claro, dava pra ver vários erros no flow, no rap, olha que eu nem entendo de rap, mas não tava tão desastroso quanto tava nos ensaios, até que... Eis que o menino Shubin, infelizmente, errou, ele esqueceu a letra, tipo, foi bem feio mesmo, porque ele tava fazendo rap e tal, aí do nada ele lançou um tipo, literalmente assim, tipo, porque ele já não sabia mais o que ele tava fazendo. Então foi bem chato, ficou feio pra ele, tadinho, deu dó. Mas ele conseguiu retomar e ele terminou o rap e terminou bem a apresentação, ele tinha outras linhas depois desse erro e ele conseguiu fazer elas. Então, foi levemente desastroso comparado com todas as outras apresentações do programa, mas também eu não achei que foi o fim do mundo, assim, só foi meio ruim. E com o final das apresentações, eles anunciaram o ranking de rap, e o time do WG, o time de I Dare Say, ficou em primeiro lugar, e eu achei merecidíssimo, eles realmente mereciam ficar em primeiro, era um time muito completo. E em segundo lugar ficou o time do Didi, de Unworthy, que eu queria que ficasse em primeiro só pelo Didi, talvez. Mas eu achei que foi merecido também eles ficarem em segundo, achei que foi bom, gostei do ranking. Só que mostrou que o menino com mais votos de todos os meninos de rap foi o menino do Dr. Chan, então eu fiquei bastante impressionada, ele levou 50 votos, mas mesmo assim o time dele ficou em último lugar. E eu tenho certeza que se ele tivesse em outro time, ele teria levado o time pra vitória. Então eu tô bem curiosa pra ver ele daqui pra frente em outros times, se ele pegar times melhores. Mas de qualquer forma eu achei o ranking de rap bem justo, gostei bastante. E eu achei muito bonitinho que o WG pediu pra dividir os 10 mil pontos a mais dele com o time dele, mas não deixaram, né? Regras são regras, então ele não podia. Mas de qualquer forma, o time de I Dare Say, cada um dos meninos ganhou 10 mil pontos. E o time de Unworthy ganhou 3 mil pontos cada. E aí o episódio acabou por aí, as últimas coisas só que eles mostraram, que vão ficar pros próximos episódios, é que a gente vai ter a música tema, as meninas do The Nine vão aparecer, e eles também anunciaram que a eliminação vai deixar só 60 trainees. Então de 119 eles vão cortar pra 60, que é mais da metade, então a eliminação vai ser bem tensa. E agora vamos para o Chuan 2021, episódio 3, parte 2. E o episódio começou mostrando
um certo descontentamento dos trainees com relação à forma de votação, não é mesmo? Parece que eu não sou a única. E aí mostrou o menino Sheldon já, meu amorzinho, falando que ele acha que o voto dos trainees é mais profissional e que o voto do público é bem mais marketing, então, tipo, puro marketing, e eu concordo totalmente. Aí mostrou o Boyan, príncipe sensato, falando que, querendo ou não, é parte da profissão deles agradar as fãs, agradar o público no geral, e eu também concordo totalmente, então... Infelizmente não tem o que fazer, faz realmente parte da profissão deles. E por último, o Pei-Chuan, que tem sempre opiniões muito fortes, dizendo que aquela votação em si não faz tanta diferença na vida deles, porque não são 100 pessoas ali que vão decidir a vida deles, mas que sim, o que importa é o público no geral e os fãs deles e as pessoas que apoiam eles e que vão gostar deles, que vão fazer com que eles tenham fama, então também concordo totalmente. Gostei de ver as opiniões dos trainees sobre o que tá rolando. E aí voltamos às battles, e a primeira desse episódio foi do time de Yami contra o time de Girl. E a gente começou com o time de Girl e o líder deles era o Yuga-nin, príncipe perfeito, maravilhoso, fã de Digimon. E ele tava falando que pra uma apresentação ser boa, pra um show, pra uma performance ser boa, ela tem que ser boa tanto em grupo quanto individualmente, e eu achei que o episódio todo foi muito pautado nessa ideia, tanto que não só ele, mas outras pessoas falam isso mais de uma vez. E aí, pra mim, o Gain se mostrou, assim, o melhor líder até agora entre os dois programas. Eu realmente gostei muito da atitude dele, ele realmente é muito talentoso e um ótimo líder. E ele tava levantando muito o astral dos meninos, porque eles estavam um pouco nervosos por ir contra o time de Yami, que era um dos mais cotados e um dos mais fortes. Então ele tava falando pros meninos não se preocuparem, que o que importava era eles fazerem o trabalho deles bem, que eles iam fazer uma boa apresentação e que eles iam se sair bem. E ele realmente conseguiu levantar o astral do grupo e aumentar a autoconfiança de todos os meninos, o que eu achei muito importante. E o Gain se mostrou um ótimo líder em outros aspectos também. Então ele que dividiu as linhas do grupo, e ele dividiu super bem, buscando dar um momento de foco para cada um dos meninos. E no momento dos ensaios, ele até pensava como as câmeras gravariam a apresentação deles e instruindo os meninos sobre o que fazer, sobre isso e tudo mais. Então eu achei muito legal. Eu achei ele muito inteligente mesmo e um ótimo líder. Só que nesse time a gente tinha alguns meninos com um pouco mais de dificuldade. Então a gente tinha um nenê que era main vocal, que chamava Woo Yu-han. E ele tava mostrando bastante dificuldade com a dança, mas a gente tinha um outro trainee, que era o Woo Hai, que era um dancer de longe, assim, o melhor de dança do grupo. Então, ele viu que o Yu-han tava bem tímido e que ele não ia meio que pedir ajuda sobre a dança, então o Hai se prontificou a ir lá e ajudar sem o outro pedir, e deu muito apoio, todos os meninos deram muito apoio pra ele, estavam até chamando o Yu-han de main dancer, fizeram ele fazer uma battle lá contra o time, ele se saiu muito bem, então eles apoiaram muito e aumentaram muito a autoestima do Yu-han com relação à dança. E aí tinha outro nenê no grupo, o menino Ryo, eu acho ele muito fofo. Ele é um dos trainees japoneses e ele é bem novinho, então ele tava com bastante dificuldade na comunicação, ele não conseguia falar direito com os meninos, e teve um momento que ele até acabou chorando de cansaço, tadinho, tipo, eu fiquei com muita dó, ele era muito nenê. E aí, mais uma vez, os pais do time, o Ganin e o Hai, foram lá ajudar mais um nenê e eles deram muito apoio, foram atrás de outros trainees japoneses que pudessem ajudar com a comunicação entre eles, então eu achei muito fofo, tava um clima muito família, muito gostoso nesse time. E aí todo esse clima gostoso e família foi super recompensado na hora da apresentação, ela foi muito boa, já tá no top das minhas favoritas, ela foi muito fofa, muito completa, e é exatamente o tipo de apresentação que eu gosto, porque é um conceito fofo e ao mesmo tempo muito carismático, com muita interação, muita brincadeira entre os meninos e eles e a câmera e tudo mais. Então eu gostei muito, achei muito completa, eles me impressionaram, eu gostei de verdade. Claro que em alguns momentos, alguns dos meninos tecnicamente não eram tão bons dançando, mas como um grupo, eles eram muito uniformes, sabe? E tinha até um break de dança que ficou super legal. E aí, pra mim, os destaques foram o Ryo, ele é muito fofo, muito carismático. O Hai, que realmente dança muito bem, arrasou no break de dança. Tinha outro menino chamado Xinyao, que eu achei ele muito bonito e também muito carismático. E, claro, o líder da nação, Ganin, perfeito. Pra mim, já pode debutar e entrar no grupo como líder, porque ele é perfeito. E aí, na Battle contra Girl, tivemos o time de Yami.
o time de Yami. Gente, o que aconteceu? Não sei. Antes de explicar pra vocês toda a treta que rolou, eu só preciso exaltar a existência do Nine, que carregou o carisma desse grupo nas costas. A parte do ensaio só foi legal pelo Nine. Teve um momento muito engraçado que ele tava preocupado que a câmera ia focar no Ebs que ele não tem. E aí ele tava falando, a minha barriga é redondinha e eles vão focar nela. E eu tô tipo, mano, Nine, eu amo você. Nine, eu te amo. Você e sua barriguinha é redondinha, entenda. Nine perfeito, mas enfim, vamos ao que aconteceu. No time, o Santa, obviamente, era o center, né? Realmente motivos óbvios. E ele também foi o professor, também por motivos óbvios, por toda a experiência que ele tem. Só que daí, infelizmente, o Santa acabou dificultando muito pros meninos, não só na dança, mas na convivência, então acabou ficando bem chato, ele tava bem too much. E eu concordo totalmente com o que o Lee Jia-chan disse, que o Santa não parecia amigável, sabe? Ele parecia um professor, parecia que ele tinha se colocado ali no pedestal de professor, como se ele fosse melhor do que os outros meninos, não que ele não seja, mas vocês entenderam, né? Tipo, que ele realmente se colocou no pedestal e ele tava, tipo, colocando essa distância entre ele e os meninos e não ficou um clima amigável. E, tipo, o Santa tava realmente desencorajando os meninos, sabe? Meio que apontando os defeitos na cara e tal. E eu sei que ele não fez por mal, a gente sabe que era o jeito dele, a visão dele do que ele achava que ia fazer com que o time fosse o melhor possível e fizesse a melhor apresentação, mas mesmo que com boas intenções, não quer dizer que o que ele fez foi certo e que, né, que foi legal, porque não foi. Então acabou que toda essa parte do ensaio de Yami foi muito chato de assistir, porque tava um clima muito ruim. Por isso que eu disse que o Nine carregou nas costas toda essa parte do ensaio, porque ele era o único ponto carismático e feliz daquele grupo. E eu entendo totalmente os meninos reclamarem do Santa, porque ele realmente não levou em consideração os sentimentos dos meninos. Bom, o problema não foi ele deixar o ensaio difícil, não foi ele puxar o ensaio em si. O maior problema foi o jeito que ele falou, sabe? A falta de tato e a falta de deixar um clima amigável entre os meninos. E, tipo, faltou comunicação mesmo, sabe? Até que chegaram no ponto que todos os meninos sentaram com o Santa e eles tiveram que se abrir e falar que tava chato, que tava ruim. Só que o Santa disse que ele tinha avisado que ele ia deixar o clima puxado dos ensaios. E ele realmente avisou quando ele escolheu o Yami. Ele falou, quem escolher esse time vai ser difícil, saiba, tipo, se prepare. Só que, pelo que a gente viu ali na edição, parece que quando ele falou isso, ele falou em japonês. E aquele fonezinho que os meninos têm pra traduzir, parece que não traduziu o que ele disse. Então os meninos entraram no time sem esperar isso. E mesmo que ele tivesse dito que os meninos esperassem, eu ainda não acho certo o jeito que ele falou. Eu acho que realmente faltou muita comunicação da parte do Santa com os meninos. E o que foi chato do programa é que mostrou os meninos se abrindo com o Santa e ele falando, né, que ia tentar melhorar o clima e tudo mais. E aí a gente não sabe se melhorou ou não, porque cortaram pra uma cena do Santa sendo todo amiguinho com o Nine. E depois já cortaram pra apresentação, então a gente não faz a menor ideia de se o clima dos ensaios melhorou ou não. Mas a apresentação em si foi boa, tipo, não tinha como não ser, porque o Santa de center foi muito incrível, ele realmente é muito completo, dança e canta e tem carisma e tudo mais. Eu, particularmente, assistindo, não consegui tirar os olhos do Nine, mas é porque eu realmente amo muito o Nine, ele é meu first pick, então eu não conseguia parar de olhar pra ele. Mas eu também achei que o Lee Jia-chan se destacou bastante, ele tava todo sexy, com a camisa toda aberta e tal. Mas o problema desse time foi exatamente o que os mentores disseram e que também os meninos disseram assistindo. Inclusive, quando acabou a apresentação, ficou mó climão de silêncio, assim. Porque, infelizmente, eles não pareciam um time no palco. Eu achei até pesado, eu não lembro quem falou, mas que... eu acho que foi o Zenan, que parecia que era o Santa e os backdancers. Eu achei um pouco pesado falar isso, mas realmente, tipo... o grupo não tinha unidade nenhuma, ainda mais comparado com o time de Girl, que tava todo unido, assim. O time de Yami era o oposto, eles estavam totalmente desunidos no palco, então isso acaba estragando bastante a performance. E aí, no final da Battle, eu fiquei muito contente que Girl ganhou de Yami, porque eu achei totalmente merecido. Todo o clima de amor e amizade e companheirismo do time de Girl recompensou eles. Então eu fiquei muito feliz mesmo que eles ganharam. E aí chegamos no que pra mim foi a maior decepção desse programa, que foi a Battle de Mi contra
Jue Chuen. Eu não sei falar o nome da música do Jack Chan, gente. Mas era a música da Taylor Swift contra a música do Jack Chan. E, gente, eu sou a maior Swift que vocês respeitam. Eu sou muito, muito fã da Taylor desde que eu tinha 9, 10 anos de idade. Ela sempre foi, sempre será a minha cantora favorita, meu role model. Então eu tava muito feliz que eles iam cantar Me. Tipo, é uma música muito boa e é Taylor Swift. Eu tava, tipo, muito contente. Só que, infelizmente, né, eles acabaram com a minha graça porque foi péssimo. E aí, o problema, né, o maior problema que aconteceu foi... Nesse time tinha um menino chamado Xiao Mingmin. E assim, gente, Mingmin is the new IU. Se vocês lembram do outro vídeo meu falando do Youth With You, reclamando do IU, Mingmin is the new IU, porque ele foi chato, arrogante, desleixado, não queria ensaiar, não queria dançar, não se esforçava... Foi arrogante com os meninos, foi muito mal educado. Ele chegou a mandar os meninos calarem a boca, tipo, no meio do ensaio, ele reclamando ainda com os staff, sei lá o que, tipo, enchendo o saco. Aí os meninos foram tentar parar ali a discussão, e ele ainda virou e mandou os moleques calarem a boca, tipo, foi muito mal educado, muito irritante. E aí, claro que isso acabou com o clima do grupo. E aí teve um momento que eles sentaram pra tentar conversar e resolver isso. E aí esse moleque aí, Mingmin, tava falando umas groselhas lá pro Peichuan, falando que ele ia ensinar o Peichuan a dançar e não sei o que, tipo, se achando, sendo que ele era péssimo. E aí o Peichuan não aguentou e eu acho que esse foi o ápice dessa parte do programa, foi muito engraçado, que o Peichuan levantou e não respondeu o menino, ele só levantou e falou, eu tô enjoado, eu vou vomitar. Foi muito bom, mas eu fiquei com muita dó do Peichuan ao mesmo tempo, porque ele levantou, saiu da sala, e aí o Chuan tá com essa dinâmica que parece tipo um confessionário, que chama Diary Room, que é um quarto que os meninos entram, não tem ninguém, só uma câmera, e eles podem se abrir sobre o que tá acontecendo. E aí o Peichuan foi da sala de ensaio direto pra esse Diary Room, e ele começou a chorar, falando pra câmera que ele tava muito estressado com toda essa situação desse menino Mingmin, mas que ele não queria brigar de volta, que esse não é o jeito dele, que ele não queria discutir ali com o menino, nem na frente de todo mundo. Então, por isso que ele acabou saindo, mas foi muita pressão pra ele, então ele acabou chorando. Eu fiquei com muita dó, porque eu gosto muito do Peichuan, então eu fiquei com mais raiva ainda do menino Mingmin por ter feito o Peichuan chorar. Eu fiquei muito brava mesmo, que esse menino Mingmin nem merecia estar na música da rainha Taylor Swift. Mas, enfim, depois disso o Peichuan se acalmou, voltou pro grupo. E, por incrível que pareça, o Peichuan, ele teve uma atitude muito boa, muito positiva. Eu achei que ele foi muito maduro. Então, ele voltou e tentou ali, tipo, se juntar com os outros meninos e animar o clima do grupo e falar, não, vamos lá, vamos fazer dar certo. Ele até juntou o menino chato, fez tipo, não, vamos lá, vamos todo mundo trabalhar junto. Então, pra mim, o Peichuan salvou esse grupo, mas mesmo com todo o esforço dele, pra mim, a apresentação foi muito ruim. Eu acho que dos dois programas foi a pior apresentação que eu assisti. Eu não sei se era porque a minha expectativa tava muito alta por ser Taylor Swift. Mesmo assim, eu ainda tava me segurando. Eu tava, não vou criar expectativa, mesmo sendo Taylor. Mas eu criei um pouco e eu achei que foi muito ruim. Eu não gostei de nada nem de ninguém na apresentação, pra ser muito sincera. Todo mundo acabou elogiando o Peichuan e pra mim realmente ele era o melhor ali do time. Eu adoro a voz dele, adoro o carisma dele. Mas, de qualquer forma, eu acho que pra mim nem ele não salvou a apresentação. Então eu não gostei nem um pouco. E aí a gente foi pro outro grupo, o grupo da música do Jack Chan. E pra mim o Mika começou assim, resumindo totalmente o grupo. Ele virou e falou, because our group is full of rappers. E foi muito bom ele usando tipo as aspas, porque nosso grupo é cheio de rappers. Ele basicamente resumiu o grupo, como diria Hanjian, Mika King, porque, mano, ele resumiu de verdade. Mika King! E falando no Hanjian, eu adoro ele, eu achei que foi muito fofo, porque quando eles formaram o grupo, ele prometeu pro Mika que se ele entrasse nesse grupo, o Mika seria o center, só que eles não repararam que a parte do center era uma linha de rap e não de vocal, e o Mika não tem interesse, não faz rap. Então, eu achei muito fofo que o Hanjian juntou todo mundo e pediu pros meninos e pra produção se eles podiam mudar a parte do center de rap pra vocal, e aí deixaram. Só que isso acabou fazendo com que as linhas de rap dessem uma diminuída,
E aí tinha muitos rappers no grupo e eles começaram a discutir sobre quem ia pegar qual linha e eles começaram a brigar, tipo, mesmo durante dias. Foi, tipo, bem chato. Principalmente o Hanjian tava lá no meio da briga, ele é mó gente boa, e não sei por que ele tava brigando, tava bem chato. E aí foi muito engraçado que no meio das brigas, acabou que o Mika e o Wade e o Ye ficaram, tipo, no canto só assistindo, porque eles eram os únicos vocais do time, então eles estavam, tipo... Tá, né? Terminem aí de brigar. Só que acabou que tava muito chato, então o grupo sentou pra conversar. E aí o Mika falou pro Hanjian que tava chato. E aí o Hanjian também acabou conversando com o Ganyin. Sim, o líder da nação, Ganyin. Então, eu acho que depois dessas duas conversas, o Hanjian, tipo... voltou a se centrar e entender que, tipo, ele não precisava brigar pelas linhas de rap. Então ele até abriu mão da maioria das linhas de rap e pegou várias linhas vocais. E aí depois isso até mostrou que o Hanjian e o Mika viraram melhores amigos, o que eu achei muito bonitinho e inesperado. Eles realmente viraram melhores amigos, os dois falaram isso. E aí foi super engraçadas as interações entre eles, até no meio da entrevista, um indo ver a entrevista do outro e brincando e tal. Eu realmente achei muito fofo e eu adoro quando o Hanjian fala Mika King. Mika King! Mika King! King! Mas enfim, a apresentação foi boa, não foi incrível, não foi perfeita, deu pra ver vários erros dos meninos, falta de sincronia na dança e tudo mais. Mas mesmo assim, ela foi bem mais divertida de assistir do que Me, eu gostei bem mais. Só que, infelizmente, teve um momento da música que o Hanjian esqueceu a letra. Então ele errou ali um pedacinho. Nem foi muita coisa, foi tipo um pedacinho mesmo, mas deu pra perceber, foi tipo bem nítido. Então eu fiquei chateada que ele errou e ele ficou chateado. E aí eu fiquei, não, meu Deus, meu nenê. Mas depois ele pediu desculpa pros meninos e ele entendeu que, tipo... Tá, tudo bem, as pessoas erram e depois ele vai melhorar. Eu realmente espero que as pessoas gostem do Hanjian e votem nele, porque eu tô gostando muito dele, eu acho ele muito fofo. E aí, pra mim, o destaque dessa apresentação, além do Mika, que a gente já sabe que é maravilhoso, foi o Wade Ye. Eu acho ele muito bom. Eu gosto muito dele desde o Prod Sex 101. Eu acho que a voz dele é muito bonita. E pra mim, naquele grupo, ele era de longe o trainee mais completo. Então, além da voz dele ser linda e dele cantar muito bem, ele dança muito bem, tipo, ele dançava muito melhor do que todos os outros. E ele também entrou muito no clima da música, o carisma dele tava ótimo. Então, no final, ele até ganhou MVP, eu fiquei muito contente. E também, no final da Battle, essa música do Jack Chan acabou ganhando, o que pra mim fez totalmente sentido, porque Me foi muito sem graça. Aí chegamos na apresentação mais esperada por todos, pelo menos por mim era a mais esperada, que era Loverboy 88 versus Radio. E aí começamos com o time de Loverboy 88, e era um time assim, todos crianças, não na idade, na mentalidade mesmo. Eles eram todos muito crianças, tanto que o mais novinho de todos, que era um trainee japonês, o Hiroto, ele mesmo falou que, tipo, todos os outros meninos pareciam umas crianças brincando, mas em nenhum momento isso foi ruim, porque apesar deles serem todos crianções, o clima do ensaio estava muito gostoso e ao mesmo tempo eles também estavam muito dedicados, isso não atrapalhou o rendimento dos ensaios. A única coisa é que os meninos estavam com medo do time de Radio, que parecia muito mais forte, então eles estavam meio nervosos, mas o Lin Mo carregou o time assim de um jeito muito bom, ele ensinou todos os meninos a dançar, a fazer performance, carisma, então o Lin Mo foi muito importante para esse grupo. E a apresentação deles foi muito boa, tipo, muito boa. Foi super divertida. Pra mim, foi também uma das melhores do programa. Eu adoro essas apresentações com um clima mais divertido e mais fofo. Então, Girl e Loverboy 88, pra mim, nesse episódio, foram uma das melhores de verdade. E apesar de ter ainda alguns errinhos na dança que eu consegui ver, mesmo assim, tipo, você nem prestava muita atenção nisso, porque o carisma deles foi tão incrível, foi tão bom, que compensava a parte que eles eram meio, assim, ok, sabe? Então eu realmente amei, achei muito divertida. Pra mim o Lin Mo, tipo, dono, já podem debutar o Lin Mo. Ele é muito completo, muito talentoso, muito engraçado, muito divertido, adorei. E o Hiroto, gente, menino prodígio, a criança, tipo, dança muito bem, ele é muito bom mesmo. E aí veio finalmente o tão aguardado time de Radio, e os meninos se intitularam The Dream Team. E eu acho que eles fizeram total jus ao nome, porque todos eles eram lindos, talentosos, fofos, divertidos, tipo, completos, realmente, tipo, o clima no ensaio tava super bom, super divertido, e todos eram mega talentosos, então eles estavam sem dificuldade nenhuma, então, mano, Dream Team. E aí eu gostei muito que eles mostraram o time na visão do Caillou,
porque eu acho ele muito maduro, muito inteligente, muito centrado, muito gentil. Só que daí o Patrick tava com o joelho meio zoado e tinha um momento na coreografia que o Caillou tinha que sentar na perna dele. Então, o Caillou tava bem preocupado com o Patrick, toda hora ele perguntava, tipo, posso sentar? Ó, vou sentar agora, tá tudo bem? Então, eu achei muito bonitinho que começou a criar ali uma amizade entre os dois, até que o programa mostrou um momento que eles conversaram enquanto eles estavam comendo, e o Patrick acabou se abrindo com o Caillou, dizendo que como ele é muito novo, né, o Patrick, e ele já viajou, tipo, pra muitos lugares, ele se mudava toda hora, então ele cresceu na Alemanha, depois ele foi pra Tailândia, pra uma cidade menor, depois ele se mudou pra Bangkok, depois ele não passou nem um ano em Bangkok, ele já veio pra China pra vir pro programa, então ele disse que ele tem muita dificuldade em confiar nas pessoas, porque ele não consegue criar um vínculo de amizade por ficar pouquíssimo tempo nos lugares. Então ele se abriu sobre isso com o Caillou e o Caillou disse que adorou ele, que eles não têm dificuldade nenhuma de conversar e que eles já são muito amigos. Então eu realmente achei muito bonitinha a amizade dos dois, gostei bastante de ver. Aí o único problema desse time é que eles estavam muito sérios na hora que eles apresentavam, então eles não estavam passando a emoção que a música pedia, sabe? É uma música meio triste, então precisa passar os sentimentos e eles estavam muito, tipo, muito sérios, muito firmes, assim, e que não era o que eles precisavam fazer. Então, eles tiveram a brilhante ideia de ensaiar os sentimentos deles, criando sketchzinhas. Então, eles se separaram em duplas e eles tinham que atuar. E aí, a primeira dupla foi muito engraçada, que foi o Oscar e o Kaylan. E a ideia era que o Oscar tinha que confessar o amor dele pro Kaylan. Só que os dois foram péssimos atuando, foi muito engraçado, eles não conseguiam parar de rir, tipo, muito best bros. E aí depois veio o Caillou e o Patrick tava terminando com o Caillou. E aí também foi muito engraçado, porque o Caillou tava totalmente no personagem e o Patrick acabou se perdendo no meio da atuação. E aí o Caillou começou a rir e todo mundo começou a rir, foi tipo muito engraçado mesmo. Só que por incrível que pareça, toda essa história deles de atuação deu certo. Porque a apresentação foi muito boa, gente. Sério, ela foi muito linda. Primeiro que assim, eles cantaram a música do Harry. Não tinha como dar errado, gente. Harry, a música já era linda e aí eles colocaram todos os trainees que são lindos, talentosos, carismáticos, dançam bem, cantam bem. Não tinha como dar errado, sabe? E eu fiquei, assim, apaixonada pelo Caillou, tanto nas cenas dele no ensaio quanto na performance. Então, eu assim, me rendi ao Caillou, é isso, já tá no meu top, adorei. E pra mim, outro destaque muito forte nessa apresentação foi o Kaylan. A voz dele muito linda mesmo, combinou muito com a apresentação. E ele se soltou, conseguiu mostrar toda a emoção que ele precisava. Eu achei que ele foi o que passou mais emoção enquanto ele cantava, então eu gostei muito. E também o Patrick, o Oscar, os outros meninos que, coitados, eu nem sei o nome deles. Mas mesmo assim, eles foram muito bem, todos eles foram muito bem mesmo, então eu gostei muito. Foi uma das melhores apresentações do programa, assim, de longe. E aí, na hora do resultado da Battle, eu tava muito em dúvida, porque as duas músicas passavam sentimentos muito diferentes, né? Radio era toda sentimental, meio triste, e Loverboy 88 era muito divertida, muito animada. E as duas foram muito bem, muito completas, então eu acho que qualquer uma que ganhasse eu ficaria feliz, mas acabou que Loverboy 88 ganhou. E eu fiquei bem feliz mesmo, porque foi fora das expectativas das pessoas e eu achei que eles mereceram, que eles realmente foram muito bons. Apesar de Radio também ter sido muito bom, é que calhou que dois times muito bons bateram um com o outro. Então foi isso, eu acabei gostando. E aí, a última battle, finalmente, gente, não aguento mais falar dessas battles e falar aqui nesse vídeo. Que foi Japan Sweetheart versus Are You Ready? E começamos com o time de Japan Sweetheart, que literalmente era um grupo com muitos trainees japoneses. Eles tinham 4 meninos japoneses e só 2 chineses. Então, no comecinho dos ensaios, os 2 meninos chineses estavam até meio excluídos, assim. Mas nesse time tinha um menino chamado Amu, e o Amu é super extrovertido, super engraçado, super pra fora. Então, com o jeitão dele, ele conseguiu quebrar o gelo entre todo mundo, e aí já deixou o clima bem mais gostoso.
E depois eu vi também que o menino Ishika, eu não sei se é assim que fala, gente, mas... Ah, eu adoro ele, queria saber pronunciar o nome dele. Mas eu vi que ele ajudou muito na comunicação do grupo, e eu fui até atrás do profile dele depois, e eu descobri que ele é mega bilíngue, gente. Ele fala, tipo, muitas línguas. Então, por falar bem japonês e mandarim, ele acabou ajudando bastante na comunicação. E por falar no menino Ishika, ele foi escolhido como center, mas ele tava com um pouquinho de dificuldade na dança, na performance, formação e tal. Então, ele tava se sentindo um pouco... A autoestima dele tava meio baixa, ele tava um pouco preocupado de atrapalhar os outros meninos. Mas aí os meninos resolveram escolher o Eixo como líder. E ele me impressionou muito, ele se mostrou também um dos melhores líderes do programa. Eu acho que ele realmente se revelou como líder, eu não esperava, ele foi muito bem. E ele ajudou muito o Ishika a melhorar como center. E aí realmente foi muito bom. Ele ajudou todos os meninos mesmo, foi muito legal. E ele conseguiu unir muito o grupo, ajudou também na comunicação e no carisma. Então, no final, a apresentação deles foi muito legal, foi muito divertida de assistir. Eu achei a apresentação, assim, muito fofa, o carisma tava muito bom. Claro que, tecnicamente, eles também não estavam ainda muito bem. Eu peguei vários erros de coreografia. Eu também senti que alguns deles, quando chegou pro final da música, estavam bem sem fôlego pra cantar. Mas, mesmo assim, eu achei bem divertida a apresentação, achei bem bonitinha, gostei bastante. E pra mim, o Ishika sempre é um destaque, ele é o sorriso da nação, ele tem um sorriso lindo e o carisma dele é muito fofo. Eu gostei muito da performance, tanto o Ishika quanto o Eixo saíram muito bem. O Amu, eu achei que ele tava também meio sem fôlego no final, mas de qualquer forma ele é muito showman, ele tipo, é muito bom no palco, então eu gostei bastante. E aí vamos pro último time, finalmente, o time de Are You Ready? E esse time literalmente era o time das sobras. Todos os meninos eram da classe F e nenhum deles queria estar ali, eles nem sabiam que música que eles estavam fazendo. E aí, mais uma vez, a edição puxando sardinha pro menino russo aleatório que ninguém se importa, o menino introspectivo, que a gente descobriu que nem queria estar no programa. A gente descobriu que ele tá lá porque o diretor convidou ele por ser bonito e falar bem mandarim. Tipo, e ele deixou bem claro que ele não quer estar ali, que tipo, pra ele tanto faz, que ele não se importa se ele sair, então eu realmente espero que ele saia. O pior de tudo é que esse moleque tá alto no ranking. Eu não me conformo. Quem vota no menino que nem quer estar no programa? Ele claramente tá tirando vaga de meninos que querem estar lá e que estão se esforçando, então, chato. Mas pelo menos, ao contrário de alguns outros que, né, não parecem muito interessados, pelo menos ele não arrumou briga com ninguém, ele não discutiu com ninguém, então... menos mal. E aí, nesse time tinha dois meninos, o Shin Yang e o Tan Hue, que eram muito esforçados, estavam, tipo, ensaiando até tarde, eles realmente queriam sair muito bem. E aí, eles meio que incentivaram ali o menino russo a se esforçar, mas também não funcionou muito. E aí, a apresentação deles foi bem ok, foi bem... ok, realmente. Todos eles tiveram vários erros. O menino russo não acertava um tempo, juro, ele errou a coreografia inteira. A música também achei meio estranha, achei tudo meio estranho, mas no final, pra mim, quem se destacou foram realmente esses dois meninos que tinham ensaiado muito. E o center também, que era o Xiao Chan, eu achei que ele se destacou bastante, ele foi bem. Mas, de qualquer forma, a apresentação como um todo eu achei bem desastrosa, bem ok. E o pior de tudo é que no final da Battle, essa apresentação ganhou. Ganhou de Japan Sweetheart. Eu não entendi. Achei a pior votação das Battles, porque não fez sentido nenhum. A música foi ruim, foi chata, mas ganhou. Foi isso, né? Uma competição acontece, nem tudo, né? É como a gente quer. Infelizmente, as fãs chinesas ainda têm que aprender um pouco a votar. Aí, quando finalmente acabou tudo, né? Todas as Battles, eles chamaram pro palco todos os MVPs dos times vencedores das Battles pra decidir qual seria o time que seria mais votado entre todos. Então ia rolar outra votação. E aí cada pessoa da plateia poderia votar em 3 meninos, né? Então 3 times. Aí talvez na hora do programa tenha ficado um pouco confuso, então eu vou explicar pra vocês quais foram as regras. Todos os meninos do time com mais votos vão diretamente pra classe A. E aí eles pegam 7 lugares na classe A, sobrando 4, porque a classe A sempre são 11 lugares. Aí os 4 MVPs com mais votos desses times que ganharam as Battles vão completar a classe A. E aí todos os meninos que sobraram desses times que ainda ganharam as Battles, todos eles vão para a classe B. E todo o resto, né, que não ganhou as Battles, vão para a classe C e F,
de acordo com o seu número de votos individual. O que me deixa bastante pistola, porque a gente sabe que eles estão formando a classe A não pelo talento dos meninos, mas sim pela popularidade. Então, dessa vez a classe A foi 100% por popularidade, então eu não gostei. Mas, né, é o que tá tendo. E aí, o time de Elite, como já era meio esperado, foi o time mais votado, porque os dois meninos que eram MVPs do time de Elite, eles já têm fama, sabe? Eles já têm fanbase, eles vêm de uma empresa. Pra vocês terem noção, o Rise, que foi o grupo que debutou de uma outra edição do T1, mais da metade, assim, tipo, vários trainees do Rise são dessa empresa, desses dois meninos que foram MVPs de Elite. Então eles já são super cotados, sabe? Já tem fanbase. E aí, Elite ganhou e eu fiquei feliz porque o Liu Yu e o Rikimaru puderam ir pra classe A. Mas o que me incomoda é saber que eles estão na classe A não pelo esforço e nem pelo talento dos dois, mas sim pela popularidade dos outros dois meninos aleatórios que eram MVPs. Mas enfim, de qualquer forma, eu achei que o time de Elite tinha ido muito bem, então tudo bem, fiquei feliz que eles ganharam o primeiro lugar de tudo. E os outros trainees que foram pra classe A, né, os outros MVPs mais votados, foram o Yetao, o Yuhan, o Ziye e o Hiroto. Aí, enfim, né, gente, mais uma vez eu tendo certeza que o Youth With You é muito melhor que o T1, principalmente no quesito regras. Eu não sei como vocês não concordam comigo. Talvez agora que todo o time do Oscar caiu pra classe C de forma totalmente injusta, talvez agora vocês concordem comigo, né? E aí, eu achando que o episódio tinha acabado, que eu já ia poder plena parar de assistir, mas daí, do nada, veio uma apresentação do Rise, né, que eu falei pra vocês, que foi o time que debutou de outra edição do T1. E aí, do nada, veio lá o Rise com o Zenan, né, que é o mentor de rap, ele é o center do Rise. Aí ele veio lá, todo príncipe maravilhoso, eles apresentaram uma música que eu acho que é deles. E aí, depois eles iam apresentar a música tema pros meninos, a música tema do T1 2021, mas daí o episódio cortou aí e vai ficar pro próximo episódio mesmo. E foi isso pra resenha de hoje. Já estou cansada de tanto falar, mas espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários, eu adoro quando vocês comentam, tipo, tudo que eu falo, que vocês fazem vários comentários ou comentários enormes. Então, continuem comentando, eu sempre respondo todos, adoro saber a opinião de vocês. E foi isso realmente pro vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações para não perder mais nenhuma resenha. E foi isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!